Então, hoje é o meu segundo tutorial para vocês, espero que gostem. A minha dica hoje é uma maquiagem para festas de final de ano. Estão chegando, muitas pessoas não sabem como ir, então é uma opção que eu trouxe para vocês, mas nada impeça que essa maquiagem seja utilizada em outro evento também. Isso vai de vocês. Façam suas adaptações, mudem as cores, as tonalidades, podem ir bem de acordo com o que vocês gostam mesmo. É uma maquiagem que eu baseei bem numa foto que eu postei no Facebook e as pessoas gostaram bastante, me perguntando as cores, como que eu fiz. Claro que eu fiz algumas adaptações, alterei algumas cores, mas está uma maquiagem semelhante àquela e espero que vocês gostem. Vamos lá então? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é o truque do Durex. Eu fiz isso no meu primeiro tutorial, rapidinho pra vocês. Por que eu gosto desse truque do Durex? Principalmente para fazer o delineado. Quem tem uma certa dificuldade em delinear os olhos, é um truque que ajuda bastante nesse momento. Então eu vou colar esse Durex, a gente cola sempre nessa aberturazinha aqui do olho, sentido a sobrancelha. Vocês têm que tomar um cuidado para colar idêntico ao do outro lado, senão vocês vão ficar com os olhos tortos, tá? Então eu vou colar o meu aqui e já volto pra gente começar. Prontinho, gente, Durex colado. E agora a gente vai começar a maquiagem. Eu vou utilizar uma paleta que, sinceramente, eu não sei o nome dela, mas eu vou olhar na internet e coloco no post pra vocês aqui. É do site da Penélope Vaidosa, é uma paleta super coringa, eu fiquei apaixonada com ela, com a pigmentação das cores também. Ela tem várias tonalidades opacas. Gente, vocês me desculpem essa música, não estava no script, mas vamos continuar. Como eu estava falando, é uma paleta com várias cores opacas, coringa, super aplicável em vários olhos. É uma paleta que todo mundo deveria ter, que são cores básicas que a gente consegue misturar e fazer looks incríveis com essas cores. Então, para essa maquiagem, eu vou utilizar esse tom clarinho, que é um tom como se fosse pérola, esse outro tom, que é um tom puxado para um salmão, esse tom de marrom mais fechado e o preto. Vocês têm que ter essa paleta para fazer essa maquiagem? Claro que não, gente. Vocês podem fazer as adaptações com as próprias cores que vocês possuem em casa mesmo, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou aplicar no meu olho é um primer para fixar essa maquiagem. Mas eu vou usar um primer que ele é branco. Porque o branco, as sombras que eu vou usar, elas são clarinhas. Então, para ajudar na pigmentação, na intensidade da cor, eu vou colocar o branco, porque ele vai retirar essa cor da minha pálpebra e deixar ela totalmente branca para receber as sombras, tá bom? Então vamos lá. Vou aplicar ele direto na pálpebra, depois eu venho espalhando. Se você tiver um primer que seja branco também, pode ser. Se não, gente, pode aplicar o próprio produto que vocês possuem. Corretivo também aqui ajuda, o corretivo mais clarinho. Mas se tiver um primer que são daqueles cremosinhos, tudo bem também. O branco, ele é bom só por esse fato que eu disse, que ele aumenta ele tira a cor da nossa pálpebra, então ele deixa a cor natural mesmo das sombras. Então eu tô com um jumbo em toda a minha pálpebra móvel e agora eu vou começar com a aplicação das sombras, tá? A gente vai começar agora com aquele tom mais clarinho, que é aquele tom de pérola, em todo o cantinho interno do olho até mais ou menos a metade do olho. Lembrando que o movimento é sempre depositando a sombra, a gente não vai arrastar a sombra, a gente vai sempre depositar para que a pigmentação dela ainda seja mais intensa. E eu vou fazendo essas batidinhas até mais ou menos o meio da minha pálpebra móvel. Quando tá bom? Gente, isso é vocês que sabem, porque no caso eu sempre vou olhando como é que tá a sombra, chegou numa intensidade que eu gostei, eu paro. E é assim que vocês têm que fazer também, ok? Então, passei a primeira sombra, a clarinha, e agora eu vou vir para a segunda sombra, que é aquele tomzinho de salmão que eu falei com vocês, que eu vou utilizar. Então, eu vou começar a aplicar onde eu parei, a mais clara. E eu não vou chegar até o final do olho, não.
vai ser só um pedacinho, porque esse salmão é só para ele dar uma corzinha no nosso olho. Levando uma sombra para dentro da outra, até a gente formar um degradê e ficar uma mistura bonita. Você vai levando a clara para dentro da mais escurinha, escurinha para cima da clara, até ficar uma mistura ok. A minha já tá legal. E aí agora a gente vem pro outro passo, que é o marrom. O marronzinho, agora eu vou chegar até o final encostando no meu durex, tá bom? Até o final do olho. E aqui no final acontece, gente, a mesma coisa. Eu tenho que tirar essa marcação que fica entre o marrom e o salmãozinho. Do mesmo jeito, levando uma pra cima da outra, fazendo um leve esfumado, para que tire toda a marcação. Pronto, minha tá ok. E aí agora eu ainda vou colocar um pouquinho de preto. Quem não gosta de preto no olho, pode parar a maquiagem por aqui, que aí a gente vai entrar com a parte do côncavo, vamos fazer o resto e tá ok. Porém eu quero um pouquinho de preto para o olho ficar um pouco mais marcado, eu acho que fica um pouco mais bonito. Então eu vou colocar só no meu finalzinho mesmo um pouquinho da sombra preta. E depois, levando essa sombra preta para cima da sombra marrom, para não ficar nenhuma marcação, igual está o outro olho. Então, ok. O olho tá pronto. Agora a gente vai... O olho não, a pálpebra móvel está pronta. E aí a gente agora vai partir pro côncavo. O côncavo eu continuo utilizando a mesma paletinha. Eu vou utilizar 2 tons de marrom. Um marrom mais clarinho, que vai ser esse tom de marrom aqui, bem clarinho. E um marrom um pouquinho mais escuro, que vai ser esse marrom. Tá? Por quê, gente? O bonito do côncavo é a mesma coisa da pálpebra móvel. A gente faz um degradê do final pra dentro. O côncavo é bonito que se faça um degradê de cima pra baixo. Então eu vou começar com ele mais claro, depois um médio e encontra com o que já tá escuro aqui no final. Então vai ficar bem legal. Eu gosto de chegar até o canto interno do meu olho, mas se você não gostar muito, pode chegar até mais ou menos a metade do olho, também não tem problema, tá? E esse, gente, é um movimento realmente de paciência, que a gente tem que ficar até chegar num esfumado que ficou legal. Então vamos lá, agora eu tô colocando o outro tom do marrom, o mais escurinho, e no meu movimento de zigue-zague. E vamos ficar aí, até ficar do jeito que a gente gosta, ok? Prontinho, olho esfumado. Agora a gente volta com aquela sombra pérolazinha, só pra gente dar uma iluminada abaixo da nossa sobrancelha, pra dar uma levantada no nosso olhar. E ficar bem mais bonito. Isso. E agora, gente, vou passar para a parte do delineado. Eu vou utilizar um delineador em gel, eu acho mais fácil de utilizar, mas aí vai do que vocês têm mais facilidade e tudo mais. E eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso no final, mas não vai ser um delineado muito pesado, né? Porque como a gente tá trabalhando uma maquiagem de empresa e tal, eu acho que não combina muito. Mas vai ser um delineado marcado sim. Então vamos lá, fazer esse delineado. Agora eu vou ficar um pouco em silêncio, porque delineado já é difícil, falando fica um pouco mais, né? Então vamos lá. Prontinho, meninas, delineado feito. Agora eu vou puxar o Durex pra ver se o meu cantinho ficou certinho. Ótimo. E ele fica muito lindo, gente, com o Durex, fica bem feitinho. Vou puxar um zoom aqui pra vocês poderem ver. Olha,
ele fica super marcadinho, bem delineado, fica lindo, né? Então agora a gente vem aqui para essa região abaixo dos olhos, que eu vou escurecer um pouquinho, para deixar um olhar mais marcado ainda. Então eu vou utilizar um tomzinho de marrom com um pouquinho só da sombra preta e vou passar bem rente aos meus cílios. Eu não vou chegar até a parte interna do olho, vou fazer só até a metade, porque a parte interna eu vou colocar a corzinha para dar uma iluminada, como se fosse o nosso ponto de luz. Vou trazer um pouquinho de sombra para baixo do delineado. Aí eu vou pegar aquela sombrinha que a gente usou mais clara, para dar uma iluminadazinha aqui abaixo. A gente já vai fazendo o nosso pontinho de luz. Tem que caprichar um pouquinho mais aqui do outro lado também. Ok. E aí, a gente ainda vem com um lápis para delinear esse olho, ficar um olhão bem bonito. O lápis na linha d'água. Pode caprichar nesse lápis, gente. Eu vou passar o lápis na minha linha d'água inteira, até o cantinho interno do olho. E no finalzinho eu vou dar uma borrada, para que ele fique um pouco mais intenso. Isso. Aí eu vou voltar com o meu pincelzinho, com sombra, para dar uma selada nesse lápis, por aí ele não correr o risco de borrar durante a festa. Lindo? Ok. Esse lado eu já passei o meu contorno, o meu blush, deixei esse outro lado sem nada pra gente fazer. Então eu vou utilizar um contorno agora, só nessa região. Eu coloco um pouquinho de contorno também na minha testa, mas no nariz eu não gosto de mexer muito. Acho que ele já é muito fininho, quando afina demais fica estranho. Então eu vou colocar o contorno aqui, né, gente, nessa região. A gente vai fazer. O contorno ele tem que ser um pó mais escuro que a sua pele, senão você não vai conseguir o efeito que ele tem que dar. Então já vou passar também aqui um pouquinho na minha testa, que é só mesmo para devolver essa questão de luz, de sombra do nosso rosto. Porque quando a gente passa a base, eu confesso que o rosto da gente ele fica um pouco chapado demais. Então o contorno é interessante para isso. Agora eu vou passar um blush que eu vou utilizar, ele é um pouco mais rosadinho, até pela cor da sombra que a gente passou, né? Quem tem dificuldade pode sorrir, que o blush a gente vai passar nas maçãs do rosto. Vou caprichar um pouquinho mais desse lado. Ok. Essa maquiagem eu tô pensando que é uma festa noturna, então eu vou colocar um pouco de iluminador também, bem nessa região aqui das têmporas, só pra dar um pouquinho aqui no nariz, no topo, pra dar um brilhinho, ok? E pronto, gente, agora nós vamos partir pros lábios, pro batom. Que batom que a gente vai utilizar? Eu vou passar um batom um pouquinho mais nude, mas ele tem um leve tom rosadinho. Você pode utilizar um batom mais escuro nessa maquiagem, não tem problema nenhum. Eu, no caso, quero utilizar esse tom um pouquinho mais claro, tá bom? E pronto, meninas! A maquiagem está prontíssima. Olho bem feito, batom passado, e agora é só ir para as festas de final de ano arrasar. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, consigam reproduzir essa maquiagem. Boa sorte nas festas de final de ano e boa sorte em qualquer outro evento que vocês tentem fazer essa maquiagem também, tá? Beijinho, tchau!